Tem muitos acadêmicos de direito e bacharéis de direito que pensam que estudar para a OAB é um verdadeiro terror, porque de verdade eles fazem mesmo esse terrorismo na nossa cabeça. Mas eu vou falar para vocês como eu estudei e passei no exame de ordem. Se vocês estão acompanhando aí os meus vídeos anteriores, eu falei que no último ano de direito eu quase desisti do direito, porque eu passei por uma situação muito delicada, mas eu prestei o exame de ordem apenas para cumprir uma etapa da minha vida. Eu falei, eu me recuso a terminar esse ciclo sem ser aprovada na ordem. Se eu for seguir carreira ou não, é uma outra história, mas que eu vou fazer o exame de ordem, eu vou fazer. E aí eu comecei a estudar no último ano, meio que atropelado. Eu passei na prova da OAB na quarta tentativa, na segunda fase. Então, eu reprovei 3 vezes na prova. E o que eu tenho para dizer para vocês com toda essa história? Uma prova não define quem é você, não define o profissional que é você. Tem muita gente que fala assim, eu não passei de primeira, ou fiz 1, 2, 3 tentativas, vou desistir, porque aí como que vai ser? Eu vou passar na OAB, vai dizer que uma prova, tive muita dificuldade para passar no exame. Uma prova não define quem você é, não definirá o seu profissional, não definirá a sua carreira na advocacia. Então, eu vou falar para vocês como que eu fiz. Eu não tinha dinheiro para pagar curso, eu estava numa situação completamente desanimadora, porque eu tinha acabado de sair do meu trabalho, eu tinha aberto um e-commerce para ganhar dinheiro, para sobreviver vendendo na internet. Eu estava numa situação bem complexa, bem delicada, eu estava até meio deprimida com aquela situação, e bem desanimada com o direito. Não tinha dinheiro para pagar e não tinha nem vontade de fazer um cursinho para passar na OAB, e não tinha mesmo condições, mesmo que eu quisesse, eu não tinha. Então, o que eu fiz? O que eu fazia para passar? Na primeira fase, eu baixava os últimos 5 exames, eu fazia um simulado no sábado, de ponta a ponta da prova, começava 1h da tarde e só parava quando eu terminava a prova. E depois, durante a semana, eu ia corrigindo, eu dividia a prova para dividir em 5 dias na semana. Então, na minha época, as provas eram 80 questões, eu resolvia 20 questões por dia, aí é que eu ia corrigir. Por que eu passei? Por que eu acertei? Porque muitas vezes você acertar não quer dizer que você sabia aquela pergunta que você acertou. Muitas vezes você acertou no chutômetro, daí não é válido. É por isso que muitas pessoas elas não dão a importância para isso e elas não sabem o tamanho da importância que é você fazer um simulado e depois conferir esse simulado. E por que eu estudei dessa forma? Como eu disse para vocês, não tinha paciência, não tinha dinheiro para comprar cursinho, não tinha condições de ficar assistindo videoaulas, então fui para o simulado. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu lembro que o primeiro simulado eu não batia 40, que eu precisava no mínimo de 40 para passar. A prova era 80, a gente precisava de 40 para passar. Não sei como que agora, parece que agora está 90 questões, é 45, não sei. Mas era assim, na minha época. E aí, o que eu fiz? No primeiro simulado, eu não bati 40, já no segundo, eu quase bati 40, no terceiro e no quarto e no quinto, eu batia quase 50 de acertos na prova. O que o simulado, ele mede? O simulado, ele mede a tua capacidade de resolver a prova, porque não é nem o conhecimento, é a capacidade de resolver a prova. A prova, ela é preparada para te vencer no cansaço. Se você tem uma estrutura física que você consegue ficar horas ali fazendo uma prova, você está capacitado para fazer a prova. E por isso, esse simulado ele foi tão útil na minha vida e era assim que eu passava na primeira fase. Na segunda fase, eu já me sabotava um pouco. Eu deixava para estudar nos últimos 15 dias, porque eu sempre fui, de tanto eu estudar durante o curso, eu acabei desenvolvendo melhor a minha escrita e a minha oratória, então eu sempre achei que, no final, eu já era muito melhor em prova discursiva do que objetiva. Só que o que acontece? Eu acabava me sabotando e é aí que eu reprovava na prova. Porque para a segunda fase, eu imprimia 10 provas para fazer o simulado, só que, na verdade, eu acabava fazendo no máximo 5 provas e olhe lá, e não estudava corretamente. Aí, na última vez que eu fui fazer a prova, eu falei, não, agora chega de me sabotar, eu vou fazer essa prova,
para me passar e acabou. E aí eu fiz certinho os 10 simulados na segunda fase, fiz a prova, tirei quase 7 na prova, não vou lembrar exatamente a minha pontuação, mas tirei a pontuação que eu precisava para passar, que a pontuação mínima que eu precisava para passar na segunda fase era 6, eu tirei quase 7 e pontuei o suficiente para passar. Importante eu falar para vocês aqui como que ocorreram as minhas reprovações, porque geralmente a gente vem só contar as partes boas, né? Mas é importante contar as partes ruins para vocês entenderem. Na minha primeira vez, como eu não estudei muito, eu cheguei para a prova e olhei para a prova e falei, putz, eu não sabia a peça, fiquei na dúvida e errei a peça. Eu tinha escrevido a minha primeira vez para penal, depois eu até mudei para constitucional, uma coisa que eu não aconselho vocês fazer, mas eu acabei mudando. Deixa eu corrigir um pouquinho, na verdade, eu fiz a minha inscrição para penal, aí eu passei na primeira, na segunda, quando foi na prova, na segunda fase, eu não fui fazer a prova porque a minha mãe estava internada, então eu não consegui ir fazer a prova, eu acabei perdendo, então eu fiz a prova na repescagem, quando eu fiz em penal. E aí eu não acertei a peça era alegações finais, eu não sei por que cargas d'água, eu fiz uma resposta à acusação, mudei de área, fui para constitucional. Aí, quando eu fiz constitucional, eu já comecei a estudar um pouco mais. Aí eu cheguei mas não estudei o suficiente. Aí cheguei na hora de fazer a prova, olhei para a prova, falei, eu acho que é um mandado de segurança individual. Mas daí não sei por que eu fiz uma ação de obrigação de fazer. E era um mandado de segurança. Então, errei na peça. Na segunda vez que eu fiz a prova, também constitucional, na repescagem, eu fiz, aí eu olhei e falei, não, é um mandado de segurança, mas é um mandado de segurança coletivo. Dessa vez eu acertei a peça, porém, eu estava tão exausta, naquele dia eu não tinha dormido, estava com muita dor de cabeça, aí eu apaguei uma questão e por conta de um ponto eu não pontuei na prova. Acho que faltou menos de um ponto, se eu não me engano. Não sei se também se eu não tivesse apagado aquela questão, apesar que eu apaguei certo e fiz errado, né? Se eu teria conseguido, porque acho que, se eu não me engano, as perguntas valiam um ponto e 25 de cada pergunta. Mas, enfim, faltou pouco, aí eu tive que voltar a fazer de novo a primeira fase, e aí fui para a segunda fase. E na segunda fase caiu uma ADI, e aí eu fiz a prova e passei. Então foi assim a minha aprovação no exame de ordem, e foi fazendo simulado que eu consegui passar no exame de ordem. Então eu falo para vocês, a prova não é o bicho de sete cabeças, é só vocês colocarem na cabeça que vai fazer até passar, faça a inscrição numa determinada área de afinidade, não vai por aquela questão eu vou pela área que é mais fácil, não faça isso. Eu gostava mesmo de constitucional, então, para mim, ou era constitucional ou era penal. Então, faça isso. Escolha uma área que vocês gostem, não mude de área e vai até o final. E não pule, não dê intervalo se você se aprovar. Vai até o final, que vai dar tudo certo. E não se esqueça de fazer muito simulado, porque funciona.